Olá, continuando a nossa conversa sobre o Descartes, né, e sua filosofia, vamos tratar um pouco sobre o tal dualismo cartesiano, que para nós é um aspecto importante para a gente entender o método que ele propõe, né, numa outra obra específica dele. Então vamos lá. Sobre o dualismo cartesiano, nós vamos encontrar duas obras, talvez, que sejam mais importantes, que sejam mais relevantes. A primeira seriam as Meditações sobre a Filosofia Primeira, né, que é de 1641, a publicação, e que tem um foco mais para o lado filosófico, para o lado teológico desse dualismo. Ele vai procurar ali justificar, do ponto de vista tanto filosófico quanto com relação à fé cristã, essa sua abordagem, esse seu enfoque dualista. Inclusive, em algumas edições você vai encontrar uma carta de encaminhamento apresentando esse livro para o pessoal da universidade, para o pessoal representante da igreja também. A outra obra do Descartes seria O Homem, que muitas vezes é chamada de O Tratado do Homem, e essa obra ela não foi publicada em vida pelo Descartes. Ele escreveu, inclusive antes das Meditações, antes do Discurso do Método, que é outra obra importante do Descartes, mas essa e mais algumas ele deixou guardadinho lá. Por quê? Porque ele tinha medo de arrumar confusão, ele tinha medo de ser mal interpretado, ele tinha as preocupações dele. Era um momento aí de uma certa sensibilidade da igreja com relação a ideias mais, digamos, revolucionárias, né? E ele provavelmente entendeu que não seria interessante publicar enquanto ele estivesse vivo. E essa obra já tem um enfoque completamente diferente das Meditações. Por quê? Porque ela já é mais, vamos dizer assim, científica, né? Ele é um livro basicamente seria de fisiologia, como que funciona o corpo, né? Então é um livro que tem lá uma certa extensão, e o Descartes, ele faz ali uma série de considerações, e ele explica como que é os humores, né, a bilis, etc., o cérebro, etc. Então ele tem um enfoque mais científico, que fazia, de repente, algum sentido diante do conhecimento daquela época, né? Tem algumas coisas lá que a gente hoje em dia sabe que realmente não é daquele jeito que funciona, tá? Mas é um livro onde ele concilia a ideia do dualismo, que ele já tem nesse momento, com um possível funcionamento do corpo humano, né? Ele faz então essa obra que tenta fazer essa explicação, tá bom? E Descartes era, né, um crente, pelo menos ele se anunciava como um crente, ele se vendia publicamente como um crente, tá? Então, por exemplo, você vai encontrar nas Meditações passagens onde ele reforça essa imagem, essa postura cristã, devota. Por exemplo, contudo, faz muito tempo que conservo em meu espírito a opinião de que existe um Deus que tudo pode e por quem fui criado e produzido, tal como sou. Então é uma frase, né, uma afirmação que se espera de um devoto cristão, católico aí no caso, né? Outra do mesmo livro, das Meditações. Pelo nome de Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, que existem, foram criados e produzidos. Então, é uma afirmação também bastante conveniente, né? Bastante alinhada, bastante consistente com
os dogmas da Igreja Católica, certo? Então Descartes era um crente, né, pelo menos na vida pública. E ele já apresenta uma coisa importante no ser humano. Ele afirma lá, ó, a noção que possuo do espírito humano, enquanto é uma coisa pensante e não extensa. O que é não extenso? É que não tem materialidade, que não existe fisicamente. Ela não tem comprimento, ela não tem largura, ela não tem profundidade. Ela não tem extensão de comprimento, ela não tem extensão de largura, ela não tem extensão de profundidade. Então ela existe, porém é imaterial. Então vamos começar de novo. Ó. A noção que possuo do espírito humano, enquanto é uma coisa pensante e não extensa em comprimento, largura e profundidade, e que não participa de nada que faz parte do corpo, é incomparavelmente mais clara do que a ideia. Então repare, para ele, esse espírito humano tem uma característica muito própria. Esse espírito humano que ele fala, geralmente os estudiosos aí do cartesianismo, né, do pensamento do Descartes, chamam de res cogitans, né, que seria um termo em latim, que costuma ser traduzido como coisa, né, res pensante. Ok? Cogitans, né? Então esse espírito aí seria a coisa imaterial, né? Pensante. E ele fala de uma outra coisa. É necessário confessar que existem outras coisas bem mais simples e universais, que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura são formadas todas essas imagens das coisas que se situam em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral e a sua extensão. Então aqui ele está falando dessa natureza corpórea, que é chamada de res extensa, coisa extensa. A natureza corpórea é material. Ela ocupa espaço, né? Ela existe fisicamente de uma maneira objetiva. Então, a gente tem duas coisas. A mente, né, ou o espírito, ou a alma. Para o Descartes, ele inclusive afirma, né, no próprio livrinho lá, que espírito e alma para ele são a mesma coisa, né? E existe a outra coisa, que seria o corpo, objeto, matéria, essa dimensão tão física, né? Mente, espírito, alma não tem materialidade, elas existem, porém elas não têm uma existência física palpável, enquanto que o corpo, objeto, matéria tem. Então são duas coisas distintas que compõem o ser humano. Tá certo? O espírito e o corpo. E ele vai, né, falar disso várias vezes. Por exemplo, sou composto do corpo e da alma. São duas coisas. O espírito ou a alma do homem é completamente diferente do seu corpo. Distinto, então. O corpo é, por sua própria natureza, sempre divisível. E o espírito totalmente indivisível. Uma distinção também. É certo que minha alma, pela qual eu sou o que sou, ou seja, que ela me define, né, é completa e indiscutivelmente distinta de meu corpo. E que ela pode existir sem ele, ou seja, a alma, o espírito, pode existir sem o corpo.
Mas essas duas coisas distintas, né, elas estão de alguma maneira associadas, né? Por quê? Porque elas formam um ser humano, tá? Então, ele afirma lá, por exemplo, que a natureza me ensina, né, ensina ao Descartes, também por intermédio desses sentimentos de dor, fome, sede, etc., que não apenas estou alojado em meu corpo, como um piloto em seu navio, mas que além disso estou a ele vinculado muito estreitamente e de tal maneira confundido e misturado que formo com ele um único todo. Ok? Então aqui ele faz essa observação: mente, corpo, mas o ser humano envolve uma associação, uma combinação desses dois. Ele reconhece, ele precisa reconhecer isso. Apesar de a mente, o espírito, né, no caso, poder existir sem o corpo, mas falando aí dos seres viventes, né, da humanidade, né, do ser humano, ele, enquanto vivo, né, ele tem o espírito e ele tem o corpo. Ele é uma combinação dessas duas coisas distintas. Então aí que você tem a ideia do dualismo, né? Duas coisas distintas, duas coisas. O ser humano, então, ele é uma construção, vamos dizer assim, né? Que tem esses dois elementos, esses dois aspectos, tá bom? E aí, em algum momento, ele vai ver que ele precisa conectar essas duas coisas, entendeu? Ele precisa conectar, de alguma maneira, o espírito com o corpo. Porque senão fica um negócio, né, meio estranho, muito solto ali. Você vai ter problemas para argumentar e para defender certas coisas se você não considerar a necessidade de alguma conexão, né, entre esses dois elementos, tá? O espírito e o corpo. Então, o Descartes ele acredita que isso acontece em uma glândula específica do corpo da gente, tá? Que o ser humano tem a tal da glândula pineal, que tem aí também outros nomes, né? Científicos, inclusive. Então, essa glândula ela existe, ela é pequenininha, ela fica bem no meio do cérebro, lá escondidinha lá mesmo, né? E o Descartes não sabia, mas ela é comum a praticamente todos os vertebrados, né? Parece que na época dele lá ele acreditava que só era exclusiva dos seres humanos, tá? Mas enfim, mas o fato é, para ele essa glândula, né, ela é uma glândula que tem uma certa característica muito especial, a glândula pineal, né? E ela seria uma espécie de morada, né, da alma. Seria, muitas vezes você vai encontrar essa expressão, morada da alma, alguma coisa parecida. Está falando aí da tal da glândula pineal. Então, que é uma glândula que existe no organismo. Ela tem lá os papeizinhos dela, ela é uma das que tem a ver com a produção, né, e a secretação da melatonina, né, no organismo, inclusive, né, ela tem a sua importância. Então, para ele, né, ela seria um ponto, né, de conexão do espírito com o corpo. E no livrinho do Tratado do Homem, que é aquele livro mais científico, tem uma série de figuras lá na minha edição aqui, parece tudo lá no final, né? E essas figuras, feitas na época, então, né, uma delas é essa daqui, ó, que teria a ideia do cérebro, né? Você vê aqui, ó, aqui seria o globo ocular, né? Ó, o olho, então, captando coisas, é um sentido, aí o nervo óptico, né? E ó, a glândula pineal, ó, tá aqui, ó. Tá bem aqui. Essa parece uma gotinha ali, ó, com a letra H, né? Porque ele dá essa nomenclatura A, B, C e tal, ele usa para poder explicar a concepção dele no livro lá do Tratado do Homem. E essa glândula ali para ele é a glândula H, né? A pineal. Então ele fala, ó, a glândula H, onde está localizada a sede da imaginação e do senso comum.
Então, e ele explica mais para frente que essa imaginação, esse senso comum aí, é uma coisa muito forte do sentido da identidade humana, manifestação daquilo que pode ser atribuído ao espírito, inclusive, né? Então, ela teria esse papel, tá? Bom, não foi só o Descartes, já vou avisando, que deu um papel especial para essa glândula pineal. Tem aí uma série de histórias de outras tradições falando dela, terceiro olho e umas coisas assim, tá? Mas essa glândula pineal, então, ela tem uma reputação aí de ser um órgão muito especial. O Descartes era um elemento de articulação entre o imaterial, né? O espírito com o material, o corpo. E ele explica lá, tenta explicar de uma maneira bem detalhada no Tratado do Homem como que funciona o negócio, tá bom? Mas a carne é fraca, né? E ele, né, apesar de reconhecer que o ser humano é uma obra de Deus, né, ele vem lá, conclui-se com muita clareza que apesar da suprema bondade de Deus, a natureza do homem, enquanto constituído de espírito e de corpo, algumas vezes não consegue deixar de ser falível e enganador. Então repare que aí ele está reafirmando a concepção dualista dele, a natureza do homem constituído de espírito e de corpo, né? Uma combinação das duas coisas, né? Dois aspectos aí. Ele fala que é falho, mas ele tenta, né? Ele se preocupa ali no começo, né? De livrar a cara de Deus, né? Justamente para não ter muito problema com isso. Descartes era um mestre, né? Em fazer esses malabarismos para evitar algum tipo de dificuldade com a igreja, né? Com a instituição religiosa. Então ele fala que o ser humano pode ser enganado, o homem é falível. E que os sentidos, né, são vilões aí nessa história, né? Eles nos enganam. Até o momento presente, tudo que considerei mais verdadeiro e certo, aprendi-o dos sentidos, ou por intermédio dos sentidos. E você não precisa ser nenhum gênio da fisiologia para perceber que sentidos, né, visão, tato, olfato, etc., vêm pelo corpo. Ok? Então, os sentidos, de alguma maneira, né, são manifestações do corpo. O corpo percebe, né, conforme o órgão ali que está sendo excitado, ele percebe coisas dessa realidade material externa e informa para a gente. E aí que ele está falando, ó, até o presente momento, tudo que considerei mais verdadeiro e certo, eu aprendi pelos sentidos ou por intermédio deles. Mas às vezes me dei conta que esses sentidos eram falazes, né? Falazes mentirosos, vamos dizer assim. E a cautela manda jamais confiar totalmente em quem já nos enganou uma vez. Então ele fala, né? Ele reconhece que os sentidos muitas vezes nos enganam. Ele sabe que não é sempre. Ele reconhece isso. Que muita coisa que chega para a gente pelos sentidos são coisas, né, dignas de crédito. Mas ele também fala, mas tem um monte de coisa que a gente, né, é enganado pelos sentidos. E aí, muitas experiências anularam paulatinamente, ou seja, aos poucos, né, todo o crédito que eu dera aos sentidos. Então chega um momento ali, escrevendo o livro, que os sentidos está na roça com ele, né? Ele falou, não dá para confiar, né? E ele usa como exemplos a questão do sonho e a realidade, né? Em vigília, então, como que o sonho é tão vívido, uma coisa que parece tão realista e na verdade ele é ilusório? Como que eu sei que agora que eu estou acordado eu não estou sonhando? Ele coloca umas questões então desse tipo, né? São questões bem interessantes, atuais, inclusive, nesse século XXI aqui. Fala lá de ilusões de óptica, ou seja, a questão da perspectiva, da paralaxe, conforme você vê a coisa, a distância que você está, aquela coisa é pequena ou é grande, mas o tamanho real dela é sempre o mesmo, mas parece uma coisa, é outra.
Ele usa exemplo. Em alguns momentos ele sugere, né, na verdade, que algumas formas de demência, né, de distúrbio aí, que a gente chamaria de psiquiátrico, podem ser encaixadas aí essa falha dos sentidos, né? Dá um exemplo lá também de que às vezes o corpo pede coisas que para ele não é bom, para ele é corpo, né? Então, por exemplo, ele comenta alguma coisa da hidrofobia e algumas outras coisas assim. Então, o corpo é falho, né? E, além do que ele reforça que os sentidos não são suficientes para explicar a realidade. Isso ele deixa bem claro também. Ok? Então, é um ponto de vista aí que ele reconhece essas questões, tá certo? E aí vem a questão, né? Então, tá, se eu tô nessa situação, espírito, corpo, a percepção que eu tenho do mundo externo, né, me chega pelos sentidos, né? Ele sabe, né, que no íntimo ele reconhece que existem coisas absolutamente verdadeiras, ok? Ele sabe disso. Né? Ele reconhece também que nem tudo que os sentidos nos trazem são falsos. Ele fala, ó, o sentido muitas vezes tá ali certinho, é aquilo ali mesmo, ok? Mas muita coisa que os sentidos nos trazem é falso. Ele sabe que os sentidos, né, nos trazem muitas coisas verdadeiras. Ele considera isso. Mas ele também reconhece que muita coisa que os sentidos nos trazem não é verdadeira. É ilusória. É falsa. Então, nós temos uma dificuldade importante. Como que eu consigo separar o que é verdadeiro do que não é? Como separar o que é verdadeiro do que não é? Então, daí ele vai propor uma estratégia para tentar lidar com essa situação. E para isso nós vamos precisar de um diabinho, né? De um demônio lá. Ó. Ele vai falar, ó, presumirei então que existe não um verdadeiro Deus, que é a suprema fonte da verdade, mas um certo gênio maligno. Então, retomando, ó, ele acredita no íntimo que existe um Deus bondoso lá, o Deus cristão. Ele acredita nisso. Mas ele vai fazer de conta que não tem esse cara. Que no lugar dele tem um certo gênio maligno, não menos astucioso e enganador do que poderoso, ou seja, é um bicho esperto, é um bicho enganador e é poderoso, é um gênio, né, que dedicou todo o seu empenho a enganar-me. Então ele vai fazer de conta que tem esse cara lá, entendeu? Tem um diabinho lá que é um troll, um diabinho que é um cara, entendeu? Zoado, tá ali para enganar ele o tempo inteiro. E ele é poderoso, né? Ele é esperto, né? Ele é um cara que... Pensarei também que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos não passam de ilusões e fraudes que ele, o diabinho lá, o gênio maligno, utiliza para surpreender a minha credulidade. Então ele chuta o pau da barraca, entendeu? Já que tem coisa que é falsa e coisa que é verdadeira, eu vou fazer de conta que é tudo ilusão, que é tudo fraude, que é tudo jogada desse gênio maligno, entendeu? Esse gênio maligno, então, ele é um artifício que ele usa para lidar com a situação. E ele também, ó, vai começar zerando o corpo dele e assumindo que só tem o espírito, porque se você lembra, o espírito pode existir sem o corpo. Então, ó, considerarei a mim mesmo totalmente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de possuir todas essas coisas. Então, ele vai assumir que o que existe de fato é esse espírito dele, que ele realmente acredita que existe, né, uma das certezas que ele tem, né, e que esse espírito apenas imagina, né, tá pensando que existem
os sentidos, a carne e tal. Então ele fala, ó, nada sou então a não ser uma coisa que pensa, ou seja, um espírito. Quem pensa é espírito. Um entendimento ou uma razão. E o que é uma coisa que pensa? Que é o que ele é, né? É uma coisa que duvida, é uma coisa que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Ele é essa coisa. Tá certo? Então, por um lado, tem uma realidade falaciosa, que está cheia de armadilhas, que está cheia de peças, né, de cascas de banana que o gênio maligno jogou, e que ele tem o espírito dele, que é aquilo que ele pode confiar, que é aquilo onde ele pode produzir representações da verdade, e que ele imagina que ele tem esses sentidos, mas esses sentidos estão ali falhos. E aí como é que faz? Se assume uma postura então diante da vida. A solução para apreender a realidade das coisas é então duvidar delas, para evitar ser confundidos por falsas percepções. Então você já parte de uma postura crítica da realidade. Ok? Duvidar do que nos chegam pelos sentidos, que é o corpo ali, né? Para que a mente chegue apenas o que for verdadeiro. Então, você vai filtrar, você vai analisar criticamente aquilo que os sentidos nos informam. Se após analisar criticamente um fenômeno não conseguirmos comprovar a sua falsidade, poderemos então aceitá-lo como crível. Então entenda, ó, essa postura, né, crítica, essa postura analítica, essa postura duvidadora da realidade, ela é uma consequência dessa visão dualista do mundo que o Descartes tinha. E essa abordagem, essa postura vai ter consequências no método cartesiano, que é o assunto que realmente interessa para nós. Ok? Então, é isso por enquanto.